O novo aplicativo Kardecpedia já está disponível nas lojas Google e App Store. Moderno, intuitivo e com novo layout, o aplicativo Kardecpedia traz conteúdo em mais 4 idiomas: alemão, italiano, chinês tradicional e chinês simplificado. Novo aplicativo Kardecpedia. Baixe agora mesmo e bons estudos. Em 2020, sem sombra de dúvidas, foi um ano totalmente desafiador para todos nós e também para todas as instituições do mundo, e não foi diferente com todo o movimento espírita. Mas graças à FEB TV, os nossos congressos virtuais, webinários e muitas palestras e grupos de estudos chegaram às nossas casas, através dos nossos smartphones, tablets, computadores ou na tela da nossa TV. Por isso estou aqui para agradecer a você, que tem ajudado há mais de 2 anos a FEB TV estar no ar, trazendo aos nossos corações o consolo dessa doutrina tão balsâmica. Parabéns à FEB TV, parabéns a todos que fazem esse movimento fantástico e a você que tem contribuído com tudo isso. FEB TV, com você em todos os momentos. O novo aplicativo Kardecpedia já está disponível nas lojas Google e App Store. Moderno, intuitivo e com novo layout, o aplicativo Kardecpedia traz conteúdo em mais 4 idiomas: alemão, italiano, chinês tradicional e chinês simplificado. Novo aplicativo Kardecpedia. Baixe agora mesmo e bons estudos. Olá, é uma alegria muito grande estarmos aqui juntos com todos vocês, nesse dia tão especial. Hoje, como sabemos, comemoramos mais um aniversário da desencarnação de Allan Kardec, dia 31 de março de 1869. Allan Kardec volta ao mundo espiritual, deixando junto com o Espírito de Verdade
e diversos outros espíritos superiores o Espiritismo, nas suas 23 obras. Então, é uma alegria muito grande estarmos aqui para o lançamento da nova Kardecpédia, agora em 8 idiomas. Vamos convidar aqui a todos aqueles que vão participar conosco desta live tão especial. Inicialmente, chamamos aqui a nossa querida Jussara Korngold. Ela é secretária-geral do SEI, do Conselho Espírita Internacional. É também presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, fundadora e presidente do Grupo Espírita de Nova York. Boa noite, Jussara. É uma alegria recebê-la aqui. Boa noite, Cosme. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando, todos os internautas através dos vários meios, dos vários canais que estão fazendo a distribuição dessa obra. Estamos muito felizes de estar aqui hoje homenageando Kardec. Chamamos também a Maria G. Keller. Ela é presidente da Federação Espírita Alemã, presidente também do Grupo de Estudos Espíritas Célia Stuttgart. Maria, seja bem-vinda, é uma alegria estar aqui com sua presença. Tive dificuldade de saber como pronunciar o seu nome, pronunciei tal como está escrito, mas certamente a pronúncia deve ser diferente. Uma boa noite, é uma alegria recebê-la. Boa noite, Cosme. É para nós também um grande prazer, uma grande alegria estarmos participando deste momento histórico, numa data muito especial que é hoje, né? 31 de março. Em relação ao meu nome, não tem problema, é Gekela, é um pouquinho difícil, eu me conformo com Gekela, que é mais fácil de falar, e o mais, aqui nós estamos bem ansiosos para participar e ouvir esse grande momento histórico aqui da Kardecpédia, né? Nesse momento. E agradecendo desde já a todas as pessoas que participaram, todas as pessoas que estão realmente envolvidas nesse grande e lindo trabalho que é a Kardecpédia, a IDEAC, todos vocês, o nosso grande muito obrigada. Obrigado, Maria. Agora chamamos Regina Amaro Zanella. Regina é presidente da Federação Espírita Italiana, da FIDES, e fundadora do Grupo Espírita Sentieri dello Spirito. Da cidade de Milão, é Espírito, né? Sentieri dello Spirito. Tá vendo? Ainda bem que você me ajudou com o italiano. Eu que sou descendente de italiano e não sei falar italiano. Mas é um prazer, Regina, recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. O prazer é nosso, muito agradecida de coração. É uma honra, Cosme, encontrar-me aqui neste dia que eu nunca poderia imaginar, e principalmente nessa data tão especial para todos nós. Eu já cumprimento a Jussara, também a Maria, e o Emanuel, que vai estar entrando conosco daqui a pouco, porque a gente roda e acaba se encontrando, porque a meta é a mesma, não é? Então, eu acho que é do interesse de todos. Então, só pode ser uma festa. Uma festa aqui e, com certeza, uma festa do lado de lá, né? Também, no plano espiritual, por essa oportunidade, por essa ocasião. Obrigado, Regina. Agora nós convidamos o nosso amigo Emanuel Dutra. Ele é editor da Lucros Editora. Ele traduziu as obras de Allan Kardec para o chinês, tendo lançado as traduções de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que estão à disposição aí na Kardecpédia. Seja bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui, Emanuel. Boa noite, Cosme, obrigado. Boa noite, caros participantes aí dessa live. É um prazer, uma grande honra de participar aqui com vocês na divulgação das obras de Allan Kardec. Muito obrigado. Boa noite a todos. O que a gente pretende fazer rapidamente para aqueles que estão nos acompanhando? Primeiro, vamos seguir aquilo que Kardec nos recomenda, começar pelo sentimento ou a virtude da gratidão. É fundamental. Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, na primeira lei moral, a lei da adoração, ele fala da importância na adoração a Deus do ato de agradecer.
Então, ele coloca a gratidão a Deus como sendo essencial, e depois também, já na quarta parte de O Livro dos Espíritos, a parte que trata das esperanças e consolações, ele fala da gratidão aos amigos, aos companheiros, aqueles que participam juntos num trabalho. Então, eu quero inicialmente fazer a gratidão a Deus, e depois vamos fazer a gratidão a todos aqueles que colaboram e colaboraram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, inicialmente, vamos agradecer a Deus, levando o nosso pensamento juntos. Vamos orar. Deus, Pai de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, de corações felizes por este momento tão especial, sentindo a presença desses amigos espirituais, que juntos com o Espírito de verdade, puderam atuar ao lado de Allan Kardec para nos trazer o Espiritismo. Queremos agradecer-te, Senhor, por ter permitido que Allan Kardec reencarnasse entre nós, tendo por guia espiritual o Espírito de verdade, o nosso amado Jesus, para que ele trouxesse para todos nós essa doutrina consoladora que responde às mais profundas indagações que o homem tem feito ao longo de sua história. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Espírito de verdade. Muito obrigado, Allan Kardec, pela oportunidade que nos concede de estarmos juntos neste evento, levando o Espiritismo para o mundo. Ampare a cada um de nós, a cada entidade do movimento espírita do mundo, para que continuem juntos trabalhando na divulgação do Espiritismo. Muito obrigado. Bom, depois de agradecermos a Deus, a gente precisa agradecer aos amigos, aos colaboradores, a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para estarmos aqui. Inicialmente, queremos agradecer ao próprio IDEAC, ao Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, que tem a sua diretoria composta por mim, pelo Gilberto Aliev e pela Lília Ramos Márcio. Então, meus agradecimentos especiais ao Gilberto e à Lília pelo dedicado trabalho para que pudéssemos estar aqui hoje. Agradecemos também aos conselheiros do IDEAC, aos amigos Daniel Lima, Jorge Bombonato, Mário Arias, Miguel Silveira, Rosana Voigt e Márcio da Cruz, conselheiros que, juntos com a diretoria, trabalham para que o IDEAC possa levar adiante este projeto tão importante que é o projeto da Kardecpédia. Queremos agradecer também aos nossos funcionários, aqueles que atuam juntos o dia a dia do IDEAC, a Lourdes Ferreira, o Leonardo, por atuarem dia a dia no funcionamento do IDEAC, aos nossos prestadores de serviços, aqueles que trabalham para que os projetos possam andar a bom termo, o Alan e a Mônica, o Iberá Júnior, a Isabelle Barcelos, a Gilmária Lima, o Raposo, a Márcia Cabral, o Matheus Weber, a Priscila, o Ricardo e o Daniel, o Gabriel Ferreira e a Vanessa. Então, são parceiros que atuam juntos para que a Kardecpédia possa chegar até nós e possa levar Kardec e o Espiritismo para o mundo. Agora, eu gostaria de agradecer as entidades federativas que estão trabalhando fortemente na divulgação do Espiritismo pelo mundo. Inicialmente, ao Conselho Espírita Internacional, o SEI, aqui representado pela sua secretária-geral, pela nossa querida Jussara,
por tudo que tem feito pela divulgação do espiritismo do mundo e pela parceria com a Kardecpédia, permitindo que a Kardecpédia possa divulgar obras traduzidas em diversos idiomas, além do português. Então, um agradecimento especial ao SEI por essa parceria, por essa colaboração. Quero aproveitar, já que estamos aqui com a Jussara, agradecer também à Federação Espírita dos Estados Unidos, que tem contribuído também lá na divulgação do espiritismo em terras americanas e também com a Kardecpédia, já que nós temos o tradutor aí do IDEAC, o amigo Luiz Cheim, que eu aproveito também para mandar um abraço e agradecê-lo, que recebeu e tem recebido o apoio da Federação Espírita Americana na revisão, na correção da tradução dele, na revisão da tradução dele da Revista Espírita em inglês. Então, parabenizar a Federação Espírita Americana por esse trabalho notável de ajudar aí fazendo a revisão da tradução, ao mesmo tempo em que está divulgando também impresso, na forma impressa, a Revista Espírita em inglês para todo mundo. Então, um obrigado especial aí a Jussara por esse trabalho também junto à Federação Espírita dos Estados Unidos. Quero agradecer também a Maria, aí da Federação Espírita da Alemanha, que nos ajudou bastante para que nós pudéssemos ter aqui, junto com o querido Lorenzo, a Kardecpédia em alemão, traduzindo várias partes que eram necessárias para que a Kardecpédia pudesse entrar no ar. Então, muito obrigado à Federação Espírita Alemã e aos seus colaboradores que nos ajudam nessa divulgação da Kardecpédia em alemão. Agradecer a Regina Zanella, que está presente aqui representando a FIDES, a Regina que contribuiu muito para que a gente pudesse ter a Kardecpédia em italiano, ajudando, inclusive, também na tradução daquilo que era necessário para botar a Kardecpédia no ar. E aproveito para agradecer a editora Casas Fraternais do Nazareno, na pessoa do senhor Dorival Sortino e Ronaldo Basso Júnior, que disponibilizaram as traduções em italiano para que a gente pudesse colocar aqui na Kardecpédia. Então, um grande abraço a vocês aí da Itália, a esses tradutores que permitiram que a Kardecpédia também pudesse estar em italiano. Agradeço também ao Emanuel Dutra, que está aqui presente, pela tradução das obras de Kardec em chinês. Muito obrigado aí por ter fornecido essas traduções para que a Kardecpédia pudesse colocá-las no ar aí, lançando aqui a Kardecpédia em chinês. Quero também agradecer a equipe técnica que está atuando aqui, trabalhando bastante para levar este evento para todo mundo. A equipe da FEB TV, o Felipe, que está lá trabalhando, eu aproveito para mandar um abraço para o presidente da FEB, o Jorge Godinho, e para o diretor André Siqueira, que possibilitaram a gente estar aqui juntos com a FEB TV na divulgação deste evento. Quero agradecer também o SEI, na pessoa do Marcial, da equipe técnica do SEI, ajudando aqui a transmissão pela TV SEI. Quero agradecer a RAI TV, do José Aparecido, e todos os parceiros lá da Rede Amigo Espírita que estão divulgando este evento para todo mundo. Quero agradecer também o grupo de comunicação, TV, web, rádio Deus Conosco, de Maceió, o Belmiro e a Lia Milhões, que estão também retransmitindo este evento. A TV Nova Luz, do estado de Paraná, na pessoa da Denise, a TV Ceacal, de Florianópolis, o Antônio Carlos e o Carlos Schmidt, e também um agradecimento especial a todos os grupos espíritas e rádios e de web TVs nacionais e internacionais que estão divulgando esse evento. As federações espíritas de vários países e do Brasil,
que mandaram e-mail, que se comunicaram aqui com a nossa diretora Lília, dizendo que estão divulgando o evento e que estão apoiando a divulgação da Kardecpédia. Então, meu agradecimento especial, em nome do IDEAC, a todos esses organismos e entidades espíritas que compõem o nosso movimento espírita mundial. Nós estamos aqui juntos fazendo aquilo que foi sempre o sonho de Kardec, unidos no mesmo ideal de levar o espiritismo nas suas bases construídas por Kardec e pelo Espírito de Verdade para todo mundo juntos, com o mesmo propósito. É isso que nos une. É Kardec, é o Espiritismo que nos une, e é uma honra, uma alegria muito grande. Eu agradeço de todo o meu coração a toda essa equipe extraordinária, todos esses que eu citei aqui e que tornaram possível este evento. Muito obrigado, que Deus possa retribuir esse trabalho, essa atividade e colaboração de todos vocês. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. E agora, passado aí esta fase de agradecimento por tantas pessoas e instituições, nós gostaríamos de rapidamente fazer uma pequena apresentação muito rápida do site da Kardecpédia e também do aplicativo da Kardecpédia, para que vocês possam rapidamente conhecer tanto o site quanto o aplicativo. Eu vou pedir licença a vocês para a gente compartilhar aqui essa tela da Kardecpédia, em que a gente possa, então, apresentar para vocês, ok? Então, estão vendo aí, esta é a página do site kardecpedia.com, do novo lançamento. Aqui em cima nós temos os 8 idiomas, basta clicar nesses idiomas para você ser direcionado para a página correspondente. Aqui está em português os 23 livros. Nós temos aqui a área de busca, onde você pode digitar uma frase ou um termo, uma palavra, e ele vai buscar nas 23 obras que Allan Kardec nos deixou. Você tem aqui um menu, onde nós temos obras e documentos, em que você consegue obras que Allan Kardec publicou, por exemplo, aqui o Livro dos Espíritos, você faz download em português daquelas edições que foram disponibilizadas, os originais, desde a primeira edição à 17ª edição do ano de 69, você pode baixar o Livro dos Espíritos e as demais obras de Allan Kardec. Você vai poder aqui em Obras e Documentos baixar as diversas obras. Aqui também tem obras do Hipólito Leon, tem imagens e documentos do CSI, com documentos importantes sobre médiuns da Sociedade Espírita de Paris e outros participantes do movimento espírita. Temos também aqui o Colabore, em que a pessoa vai poder fazer uma colaboração intelectual, não é colaboração financeira, é colaboração intelectual, em que o indivíduo que põe o login e a sua senha, que põe o e-mail e escolhe uma senha, ele vai poder fazer relacionamentos entre as obras de Allan Kardec, ele vai poder, por aqui, também mandar obras de Allan Kardec ou as obras que Allan Kardec cita, por exemplo, no catálogo racional. Então, o indivíduo pode colaborar expandindo os relacionamentos da Kardecpédia. Então, nessa parte do Estude Kardec, você vai poder estudar as obras de Kardec relacionadas entre si. Por exemplo, se você vai estudar aqui o Livro dos Espíritos, o item Deus Infinito, você clica em itens relacionados, ele traz todas as outras obras de Kardec que tratam deste item Deus Infinito. Então, você pode estudar Kardec relacionado com todas as obras. Então, cada obra está relacionada com as outras. O que eu estou mostrando aqui com o Livro dos Espíritos vale para todos os outros livros que você estiver estudando e vale também em todos os outros idiomas, ok? Então, você vai poder fazer esse estudo aqui desta forma.
tá? Nos diversos idiomas. Então, este é o site, rapidamente, o site da Kardecpédia. Depois eu vou, ao longo da apresentação, falar um pouco dos novos idiomas, do alemão, do italiano e do chinês, tradicional e simplificado, mas eu deixo para mostrar daqui a pouco. Agora, é importante a gente tratar de como é que está. Deixa eu descompartilhar aqui a tela, e eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho do que é o aplicativo da Kardecpédia, que vocês vão poder baixar, seja nas lojas do Google, seja nas lojas da Apple. Então, aqui você vai baixar o aplicativo Kardecpédia, vai aparecer uma tela inicial que você pode colocar o nome e o e-mail, porque para que você possa fazer os relacionamentos. Quando você relaciona duas obras de Kardec, uma pergunta do Livro dos Espíritos com uma mensagem do Evangelho ou com uma mensagem da Revista Espírita, esse relacionamento vem para nós, a equipe do IDEAC, que, se aprovado, esse relacionamento é colocado à disposição automaticamente para todo mundo que usa a Kardecpédia. Então, essa é uma forma da pessoa colaborar intelectualmente com a Kardecpédia, por isso é pedido o nome e o e-mail para que ela possa receber de volta da equipe da Kardecpédia a informação de que aquele relacionamento dela foi aprovado ou não foi aprovado, e se não foi aprovado, por que não foi aprovado. Então, essa é a forma de comunicação do IDEAC com aqueles usuários da Kardecpédia. Depois que você preenche isso, vai abrir uma tela sincronizando. Aqui eu peço uma atenção especial de todos vocês. Como a Kardecpédia contém muitos livros e relacionamentos, esse sincronizando costuma demorar alguns minutos. Então, não saiam dessa tela logo após que você fizer o download do aplicativo, preencher aqui, clicar no entrar, vai aparecer essa tela, esperem acabar a sincronização, são 23 livros que serão sincronizados em vários idiomas, fora os relacionamentos. Então, isso aqui costuma demorar alguns minutos, não saiam da tela, esperem um pouco, que a sincronização será feita. Depois da sincronização, aparece essa outra tela aqui com os livros. Aqui também eu peço um cuidado especial. A primeira vez que você for clicar no livro, por exemplo, o Livro dos Espíritos, ele vai demorar um pouquinho para trazer o livro, porque ele vai à base de dados da Kardecpédia para ver se não houve alguma atualização naquele livro. Eu lembro a vocês que a Kardecpédia é viva, ela não é algo estático. Por exemplo, há pessoas que nos mandam erros de digitação, a gente vai lá e corrige. Outros mandam descuidos na tradução, a gente vai lá e olha. Outros ainda mandam comentários que às vezes precisa mudar alguma coisa lá no texto. Então, quando a gente faz uma edição na base de dados, é claro que o aplicativo tem que ser atualizado. Então, a primeira vez que você clica no livro, demora um pouquinho. Depois, diariamente, uma vez por dia, ele faz também essa busca para verificar se houve alguma atualização. Desse jeito, se entrar alguma coisa nova, você terá atualização diária dentro do aplicativo da Kardecpédia. Então, cuidado com o sincronizando, ele demora um pouco, e a primeira vez que ele clica no livro, vai demorar um pouquinho, espere um pouquinho, porque o livro é sincronizado. Depois não, depois você vai clicar novamente no livro, você vai ver que ele responde rapidamente, automaticamente. Então, aí nós vamos ter um pouquinho, olha, você tem também aqui a base de pesquisa, você tem uma pesquisa acima, e esse pesquisar que abre para você poder pesquisar frases completas, você marca aqui o termo completo, e você também pode escolher em qual livro ou todos os livros. Então, se você quiser fazer uma pesquisa só no Livro dos Espíritos, de uma palavra ou frase, você escolhe só o Livro dos Espíritos. Se você quer fazer no Livro dos Espíritos com o Livro dos Médiuns aquela pesquisa, você bota aquela palavra ou frase e fará a pesquisa. E ele marca em amarelo quando ele acha o pesquisado.
E se você clicar no escolhido, lá dentro do texto também vai estar marcado em amarelo, onde se encontra dentro do texto aquilo que você pesquisou. Então, essa pesquisa é muito útil para todos que querem pesquisar um tema, uma frase completa, para ter certeza se Kardec disse ou não a frase. Lembrando que essa pesquisa, ela vale em 8 idiomas. Aqui na bandeirinha, né, esqueci de comentar isso anteriormente, aqui estão as bandeiras. Você pode mudar aqui facilmente de uma língua para outra e fazer o estudo ou a pesquisa dentro do idioma escolhido, ok? Então, a pesquisa ocorre a partir da escolha na bandeira que você faça aqui em cima. Escolhendo qual é a bandeira, a pesquisa será feita dentro daquele idioma, ok? Aí você tem aqui o exemplo, por exemplo, de O Livro dos Espíritos. Depois que ele abre, você vai escolhendo aqui no menu. Se você clica no mais e tem que abrir, ele abre. Se você clica no título, ele vai correspondentemente ao título. Então, no mais, ele abre a parte dentro do título, ele abre o título correspondente. Ele também tem um menu lateral, para você não precisar voltar nessa página, que você também pode navegar aqui por um menu dentro da própria obra. Ok? Aí nós vamos ter aqui a Kardecpédia no aplicativo em alemão, que hoje está disponibilizado as 3 obras, Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Livro dos Médiuns, em alemão. Então, você vai poder fazer tudo aquilo que eu falei ali na língua portuguesa também em alemão. Nós vamos ter também em italiano. Em italiano, nós temos as 5 obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho, que você vai poder estudar. E temos também no chinês, tanto tradicional quanto simplificado, os 3 livros, o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Livro dos Médiuns também, para estudar no aplicativo em chinês, ok? Então, essa é a nossa Kardecpédia. Então, agora, eu convido vocês, aqueles que estiverem interessados, a visitarem o site da Kardecpédia ou irem lá nas lojas do Google Play e da Apple Store para baixarem, então, com os nossos convidados, para podermos conversar com esses convidados, ok? Vamos lá? Você tem que tirar. Aí. Eu vou para onde? Tira o brand. Já tirei. Volta lá. Ok. Aí. Voltando, então, a Lília vai colocando aí os nossos 4 convidados, a Jussara, a Maria, a Regina e o Emanuel. Eu agora vou passar aí a palavra para a Jussara, para que ela possa, então, fazer as suas considerações, falar um pouco sobre o grande trabalho que o SEI realiza e outras questões que ela julgar pertinente. Jussara, a palavra está com você. Obrigada, Cosme. Quando você estava falando, eu estava lembrando de um ensinamento de Jesus, né? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, nos alertando a respeito da necessidade de nós não escondermos a luz, porque esconder a luz não beneficia ninguém, nem a nós próprios. A nossa maior obrigação, e eu creio que todos que estão à frente dos trabalhos espíritas, seja em instituições ou não, nós todos, o nosso maior ideal, né, nesse serviço ao Cristo, seguindo essa doutrina que Kardec nos trouxe de forma tão extraordinária, utilizando não somente a racionalidade, mas a emoção de um homem que representa já um espírito, com madureza espiritual. Então, a nossa obrigação também, o nosso papel é o de divulgação, é o de levar para o maior número possível de pessoas, de corações sofridos, necessitados, essa mensagem. Esse tem sido o ideal do Conselho Espírita Internacional desde a sua fundação, que no ano que vem já vai celebrar 30 anos.
tem sido também o papel fundamental da Federação Espírita dos Estados Unidos e de todas as outras federações que nós conhecemos, de todas as organizações que vêm realmente procurando disseminar esse trabalho, como Kardec nos apresentou. O trabalho do Conselho Espírita Internacional nesse sentido, ele só acontece justamente com a união de todos os países que os compõem, países todos que vêm já desde há muito labutando na disseminação das obras do conhecimento que recebemos de Jesus e de Kardec. E com essa possibilidade, com a possibilidade que cada vez mais temos de envolver os países, as pessoas, para que possamos ter as traduções, para que possamos estabelecer locais, casas, ainda que pequenas, para a disseminação, que o nosso papel é justamente esse, de semeadores, ainda que compreendendo a nossa pequenez, mas já com o sentido de trabalhar, especialmente nessa última hora que estamos sendo testemunhas, que estamos vivendo. Para isso também o Conselho Espírita Internacional, tentando reavivar, manter acesa essa chama do trabalho de Kardec, vem ultimamente se dedicando a dar prosseguimento à obra da Revista Espírita que Kardec realizou durante todos esses anos e e passou por muitas atribulações, sendo inclusive infelizmente suspensa durante alguns períodos, mas dando continuidade, e hoje nós continuamos e seguimos com essa tradição, com esse modelo de Kardec, né? O SEI, então, na realidade, como instituição, não seria nada se não fossem as instituições que o compõem, as instituições que trazem cada um deles as suas peculiaridades, as suas características relacionadas aos países que representam, e dando, então, essa contribuição também no que se refere às obras de tradução, e com isso a possibilidade dessa disseminação em mais idiomas. Nos Estados Unidos também nos sentimos assim muito afortunados, porque compreendemos que também no momento o idioma inglês tem sido fundamental no intuito dessa disseminação, para que, sendo assim um idioma bastante conhecido, também possa servir de base às outras traduções e chegar e realizar aquele primeiro momento de disseminação. Mas o dia da celebração hoje é de Kardec, né? Kardec é quem nos legou tanto. Kardec é quem nos inspira. O seu altruísmo, e sempre que eu falo de Kardec, eu não posso deixar de falar da querida Amélie Gabrielle Boudet, que foi aquela alma nobre, essa alma nobre, que seguiu estoicamente ao lado de Kardec, dando a ele todo o apoio para que ele pudesse realmente realizar todo esse trabalho, como muitos de nós temos esse apoio que se encontra em relação à família, aos nossos parceiros, que também agradecemos. Então, Kardec é assim, aquele a quem queríamos pensar hoje. Aquele ser espiritual que vem nos inspirando, que tem sido assim o sustentáculo para esse trabalho que se apresenta muitas vezes árduo, que significa muitas vezes o verdadeiro sacrifício do nosso bem-estar, do nosso comodismo, mas um sacrifício que se refere mais em relação aos quesitos
relacionados à matéria do que verdadeiramente ao espírito. Então, quando nós vemos iniciativas como esta, eu já conheço o trabalho, acompanho o trabalho de Cosme Massi há muitos anos, diria até décadas, mesmo que ele não soubesse disso. Tenho tido a oportunidade de estar um pouco mais próximo dele, da Lilian, nesses últimos anos. Só representa para todos nós uma emoção muito grande, porque com certeza é o que o nosso codificador gostaria que acontecesse. Que não, de maneira alguma, colocássemos a candeia debaixo do alqueire, mas que fizéssemos com que essa luz, representando a fonte da água viva, possa chegar a todos os corações da maneira tão todas as maneiras. E hoje, com essas possibilidades tecnológicas, não há motivo para não realizarmos isto. Desejamos a todos os trabalhadores dedicados que estão labutando para que todo esse trabalho seja colocado à disposição de todos pela Kardecpedia, possam estar sempre inspirados, protegidos, abençoados, que todas as federativas mundiais, nessas horas em que a humanidade sofre tanto, possam estar também sentindo a proteção do alto, porque a nossa tarefa, o nosso propósito é caminharmos com Kardec para que possamos cada vez mais compreender a nosso mestre e retornarmos em luz, em pureza espiritual a nosso Criador. Agradecendo todos vocês que estão aqui conosco, agradecendo muito a todas essas instituições, a todos os trabalhadores, e sigamos juntos, sigamos unidos. Não temos aqui que estarmos competindo um com os outros, mas colaborando um com os outros, porque esse feixe de varas é que fará realmente com que nós alcancemos o objetivo de iluminação da humanidade. Muito bom, Jussara, muito obrigado. Eu quero novamente agradecer de coração ao SEI pela parceria, pela disponibilização das obras em línguas estrangeiras que o SEI está possibilitando para que a Kardecpedia possa ser levada para o mundo. Como você lembrou bem, nesse feixe de varas em que está todo mundo unido, eu lembro nessa sua frase a expressão de um espírito de verdade, né? Quando nos diz que como um ceifeiro reuniu em feixes o bem esparso no seio da humanidade. Esse é o propósito do Espiritismo, estarmos todos unidos no mesmo ideal, sem personalismos. A nossa preocupação é com a divulgação do Espiritismo. Por isso, nós, quando construímos aqui no IDEAC a Kardecpedia, esse foi o nosso propósito, divulgar ali Kardec. É a única coisa que divulgamos. Não porque a gente não considere outros autores importantes, claro, Kardec mesmo lembra a importância da leitura de tudo aquilo que é produzido sobre o espiritismo, de espíritos ou dos homens, quanto mais a gente possa ler, é melhor. Mas a gente preferiu ficar ali, porque ali nós temos certeza de ter um consenso, né? Todo mundo concorda ali com Kardec. Então, essa foi também a nossa preocupação, de ter uma base comum que Kardec deixou, porque quem fez a base comum foi ele, não fomos nós. O nosso trabalho é apenas de divulgação. Eu costumo dizer nas minhas palestras que Kardec, o Espiritismo, não precisa de defesa, precisa de divulgação. As obras de Kardec se defendem por si mesmo. Eu costumo dizer que Kardec é irresistível. Cuidado na hora de ler, hein? Se você ler sem preconceito, você não vai resistir a ele. Então, muito obrigado ao SEI, muito obrigado à Federação Espírita Americana por toda essa contribuição, essa parceria da nossa parte do IDEAC, o que o SEI necessitar. Estamos aqui, como você colocou, todo mundo junto, as entidades todas do movimento espírita unidas num único propósito, levar o espiritismo para o maior número possível de pessoas, em quantos idiomas a gente der conta de levar, ok? Muito obrigado, de coração, pela sua presença, obrigado ao SEI por tudo
que tem oferecido. Bom, eu quero agora, então, chamar aí a presidente da Federação Espírita da Alemanha, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse trabalho tão bonito aí, a nossa Maria, né? E antes, Maria, eu vou colocar aqui só um pedacinho pequeno, curto, do site da Kardecpédia em alemão, né? Nós mostramos lá muito rapidamente a Kardecpédia no aplicativo em alemão, aí está o site, tudo aquilo que eu falei sobre o menu de pesquisa também aqui se encontra, então quem quiser estudar pelo site, aí estão as 3 obras da Kardecpédia alemão, podendo fazer tudo aquilo que eu comentei sobre a Kardecpédia ali em português, ok? Então, com isso, eu passo, então, a palavra para que a Maria possa falar um pouco do belo trabalho que vocês na Alemanha estão fazendo ali junto com o SEI na divulgação do Espiritismo. Com você, Maria. Ok. Muito obrigada, Cosme, por essa oportunidade imensa para nós, né? Então, tudo isso aqui é muito importante porque a divulgação começa na língua do país. E aqui nós já temos meios de como nós possamos divulgar cada vez mais. Porque no passado, antes mesmo, para muitas pessoas que não sabem ou não conheceram, aqui na Alemanha foi muito difundido o espiritismo, na época de Kardec e depois de Kardec. Então, muitas pessoas não desconhecem isso, e nós sabemos que personagens fantásticas realmente da história do espiritismo, da história do espiritualismo, da história que fizeram tudo isso, eu digo assim, todo o conteúdo também do conhecimento de Kardec foi encontrado aqui também na Alemanha por grandes pensadores, por grandes mestres de matemática, física, científicos. Eu digo assim, nós temos pessoas fantásticas que fizeram e colaboraram também para que Allan Kardec pudesse cada vez mais expandir esse conhecimento e trazer cada vez mais para nós, juntamente com a espiritualidade. E aqui, na Alemanha, como muitas pessoas desconhecem, né, nós tivemos aqui o movimento espírita, realmente foi imenso, havia mais de 1000 grupos espíritas registrados, né, com mais de 10 mil membros espíritas. Hoje em dia, quando a gente faz uma comparação em relação aos grupos espíritas, né, que nós nos colocamos mais ou menos uns 60 anos depois da guerra. 60 anos depois da guerra, onde nós tivemos a grande, eu digo assim, uma grande ajuda de Divaldo Pereira Franco, realmente o nosso semeador de estrelas, nosso semeador realmente que apareceu por aqui pela Alemanha, trazendo a sementinha do espiritismo, retornando a semente para cá, para essa terra. Então, para nós, desde 1993, que começa mais ou menos essa segunda época do espiritismo, porque o espiritismo, depois da Segunda Guerra Mundial, realmente foi aniquilado, foi realmente destruído, as pessoas ficaram com medo, e realmente o nome espiritismo nesse país tem uma certa conotação negativa ainda, para algumas pessoas que desconhecem. E isso faz com que o nosso trabalho da Federação Espírita Alemã, do DSV, der Deutsche Spiritistische Vereinigung, trabalho de divulgação dentro desse país e com a língua. Então, com a língua alemã, trazendo para que as pessoas possam perder esse medo, e que possam cada vez mais se interessar pelos estudos que foram praticados por pessoas, por cientistas, matemáticos, músicos, muitas pessoas que desconhecem. Então, nós sabemos dentro da nossa literatura espírita, nós sabemos de Mesma, quem é Mesma, qual a época de Mesma, nós sabemos também fatos históricos que muito antes mesmo de acontecer o nosso
um grande histórico em Heidelberg, aqui na Alemanha e no século XVI. Então, já aconteceu também um fato parecidíssimo também com batidas, com conversas, e muitas pessoas naquela época começaram também com a conversação com os espíritos, né? Claro que depois isso difundiram em muitas coisas, colocaram realmente o nome, não havia ainda o espiritismo em si, estudado como Kardec nos traz, e foi tudo colocado dentro de uma ordem de ocultismo, ciências ocultas, tudo que você não podia explicar, então era ocultismo, e tudo que você possa imaginar. É bem interessante que eles aqui na Alemanha, 1886 ou 1896 também, eles fundaram uma organização pegando todos os grupos que eram os espíritas, teosóficos, outras crenças em termos de religiões. Então, eles juntaram todos e colocaram o nome como grupos ocultistas aqui, né? E o espiritismo estava dentro de Kardec, onde foi muito divulgado também aqui, através de uma revista de Alexander Kizakov, de 1874, que foi uma das primeiras revistas realmente que ele traz dos estudos psicológicos, né? E aqui também houve muita coisa. Nós temos... Cada vez que eu estudo mais, que eu procuro mais me entender, que eu procuro mais buscar como foi que entrou e como foi que tudo isso realmente foi destruído, as pessoas esquecidas realmente o que aconteceu nesse país, é incrível, porque para a quantidade de grupos espíritas kardecistas, eu digo assim, que é estudiosa de Kardec, realmente é incrível. Como é que depois de uma grande guerra realmente possa acabar com tanta coisa, as pessoas ficarem com medo, porque eles proibiram, muitas pessoas na Segunda Guerra Mundial, assim, mesmo com a grande destruição, a grande queima de livros que aconteceram aqui nesse país. Então, nós sabemos que muitos espíritas, famílias, também foram para os centros de concentrações, todo tipo de pessoas, assim, de todas as formas. Assim, claro que nós já sabíamos disso, mas nós não tínhamos certeza dos espíritas também que foram para concentrações, né? Quer dizer, centros de concentrações. E isso, nessa pesquisa que nós fizemos, acabamos de fazer um lançamento em fevereiro, no dia 15 de fevereiro, da nossa revista espírita aqui na Alemanha, com a história do espiritismo, antes, durante e depois de Kardec, que nós entramos, quer dizer, que a semente do espiritismo, dessa segunda etapa, após 60 anos, realmente, ela veio do Brasil, né? Então, eu digo assim, essa sementinha, como nós aqui, brasileiros, de uma certa forma, através de Divaldo Pereira Franco, que estamos expandindo, divulgando realmente mais e mais. E, graças a Deus, nós temos alcançado já muita coisa dentro dos nossos espaços aqui que nós temos. Agradecemos bastante também a divulgação através do Conselho Espírita Internacional, com esse apoio, com tudo que nos é possível. E nós temos toda a codificação em alemão, né? Como muitos livros também de Chico Xavier, que já foram traduzidos, né? André Luiz, Manuel, e estamos trabalhando para que em qualquer canto aqui nesse país, que uma pessoa que se interesse realmente conhecer mais, então, que ela se interesse de saber realmente a história. E isso eu sinto na minha alma, senti na minha alma, que a espiritualidade, assim, nós não podemos esconder a verdade, né? Nós não podemos esconder a verdade. E nós sentimos aqui que a espiritualidade fez-nos que nós pudéssemos divulgar isso, falar que houve espíritas, sim, que eles eram espíritas, que estudaram Kardec, que divulgaram Kardec aqui nesse país, que acreditaram que nós temos muitas pessoas, nós temos Immanuel Kant, um grande e famoso filósofo, realmente evidente
foram tantos momentos que nós passamos durante essa pesquisa, que foram fantásticas, para descobrir realmente como esse país realmente procuraram difundir a vida após a morte, né? Tudo de Kardec eu encontrei um relato que eu fiquei emocionadíssima. Quando o Espiritismo chegou aqui, que não veio pela França, mas veio dos Estados Unidos, em uma embarcação de um navio, quase a mesma época, quase pouco tempo depois que aconteceu o movimento em Hydesville. Então, chega aqui um noticiário das mesas girantes, as mesas que giram. E isso eu encontrei numa biblioteca aqui também, nacional, eletrônica, que está à disposição de alguns fatos. E isso é interessante que muitas coisas aqui na Alemanha, né, a gente começa a buscar de outros lugares, de outros países, né, porque durante realmente o período do nacionalismo aqui, né, as pessoas não esconderam ou queimaram os livros, esconderam os livros, passaram adiante para outras pessoas, enterraram livros em alguns lugares. Então, e hoje está chegando aqui na Alemanha, já tem muitos antiquariados que têm essas obras, e que nós temos também já, podemos dizer assim, que nós temos bastante material. Nós temos um grupo espírita que está quase com uma pequena biblioteca de 600 livros antigos que foram buscados de vários países, que estão chegando, mostrando realmente trabalho. Muitas coisas ainda precisam para que, dentro do nosso conhecimento da doutrina espírita, é claro que tem que ter vários reajustes ainda, ou que realmente na época era tudo misturado, era tudo junto, né? E aí agora nós temos uma noção, mas nós sabemos que existiu o Espiritismo aqui na Alemanha, que foi difundido o Espiritismo aqui, que nós temos pessoas fantásticas, que essa grande, e a maioria das pessoas aqui na Alemanha conhecem como esses grandes filósofos, cientistas, matemáticos, músicos também, que eram espíritas, né? E que estudaram o Espiritismo, né? Então, quando a gente começa a falar com alemão, porque muitos pensam e dizem assim, talvez isso seja coisa de brasileiro, seria alguma, mas não é coisa de brasileiro, né? Porque muitas pessoas pensam e agem assim, ainda em seus pequenos grupos. De alguns grupos também, por ser a maioria serem brasileiros, então divulgam e fazem tudo em português, diz assim, mas já tem aqui dentro das nossas instituições quase uma boa parte, mais da maioria das instituições que estão dentro do Conselho Espírita dentro do nosso conselho, dentro da nossa instituição aqui do DSV, né? DSV, chamado em português, então já fazem suas divulgações, suas palestras, tudo em alemão, que é realmente o que nós estamos nos preparando cada vez mais, porque nós sabemos que a necessidade é imensa nesse país. Não é a necessidade de fome, não é a necessidade material, é a necessidade espiritual. A fome aqui é espiritual. Então, essa fome espiritual, nós precisamos ter, sim, conhecimento, nós precisamos ter material em alemão, nós precisamos de ter cada vez mais oportunidade para que a gente possa mostrar para cada um como é que eles podem estudar, procurar, pesquisar, ver, buscar. Então, eu agradeço imensamente esse momento, eu agradeço essa oportunidade, eu tenho certeza absoluta que Kardec está vibrando conosco também por tudo isso, e todos os espíritos que, por outra época, também foram espíritas, né? De Kardec também, que levaram a sério o trabalho de Kardec, que por algum motivo, e o motivo realmente que a gente possa encontrar diante dessa guerra, tiveram que omitir muitas coisas. Nós sabemos que eles estão vibrando e querendo que cada letrinha dessa revista, que cada pesquisa
dessa revista, que eu coloquei na revista páginas e páginas de anúncio de jornais, de livros em alemão, de tanta coisa, tanto depoimento também. Tem um padre aqui, ou teve realmente um padre na época de Kardec também, que se tornou espírita, que conta a história dele, que é muito conhecido também, que é o Hannes Greba, né? Então, que ele participou de uma sessão de mediunidade, né? Onde ele teve o primeiro intuito e com isso fez com que ele se interessasse, divulgasse também, que pudesse divulgar também a obra de Kardec. Depois desvia um pouquinho, porque ele começa a entrar com entidades espirituais, escreve um outro evangelho, de uma certa forma, mas, claro, mas junto com muito pensamento realmente que compõe a doutrina espírita. E isso faz com que tudo isso seja importante para a gente saber quem foram as pessoas, porque não só pessoas como eu e você, mas também muitos estudiosos fizeram parte dessa grande coletânea de conhecimento aqui para nós, e também, com certeza, que Kardec também pegou desses grandes pensadores aqui do passado nosso, aqui também muito conhecimento para poder concluir, compor, ajudando o próprio pensamento dele como essa grandiosa pessoa que ele é, e que ele foi, que ele é, continua sendo para nós, né? Então, eu digo assim, a história do espiritismo aqui na Alemanha é fantástica, para muitas pessoas que estão descobrindo agora, realmente. É incrível, que ninguém nem imaginava, dizer assim, nossa, eu não imaginava que aqui existia grupos espíritas. Porque nós sabemos que no ano de 2003, o nosso grupo aqui em Stuttgart foi o primeiro grupo registrado oficialmente espírita depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eu digo assim, e depois disso, começou realmente todos os outros grupos a se registrarem aqui com o nome espírita, com o nome espiritismo, e isso é fantástico. Essa abertura que aconteceu aqui nesse país, depois dessas pequenas sementes que Divaldo aqui divulga, né, que vem para... que nós sabemos que quando Divaldo vem para cá, não é como os grandes centros espíritas no Brasil, com muitas pessoas, então ele faz palestra para grupos pequenos, né? E hoje, graças a Deus, no início era por menos pessoas, assim, hoje nós já temos bastante pessoas, onde muitos já alemães participam. Os grupos espíritas, nós temos também já grupos espíritas só com alemães, nós temos pessoas que só fazem atividades em alemão, e principalmente a União Espírita Alemã, todo o trabalho da União Espírita Alemã dentro da nossa comunicação é todo em alemão. Então, Kardec pede aqui, Cosme, você, tudo isso é tudo assim, obra divina para nós, que vai nos ajudar cada vez mais a trazer essa luz para todos os alemães que necessitam, porque amor, conhecimento, a gente pode oferecer e mostrar que eles tinham tudo na mão. Né? Maria, como eu fico feliz de ouvir tudo isso, essa história bonita. Eu acompanhei um pouco, quando estudamos a Revista Espírita, vi Kardec fazer referência a uma tradução alemã de O Livro dos Espíritos. Inclusive, ele comenta da tradução, ou seja, a tradução de O Livro dos Espíritos em alemão aconteceu no período Kardec. Ele aprovou a tradução, inclusive. Que bacana. Eu quero parabenizar vocês aí da Federação Espírita da Alemanha, que trabalho bonito, que continuem firme nesse trabalho, que não desanime. A semente que foi plantada de novo lá pelo trabalho que você disse aí do Divaldo, as visitas que ele fez, esse trabalho de construção novamente do Espiritismo na Alemanha. Que bacana. A gente fica aqui torcendo por vocês, e o que depender da gente para ajudar, nós estamos aqui à disposição. Não desanimem, continuem, porque mais um tempo vai voltar de novo a ter lá os seus 1000 grupos espíritas, os seus milhares de participantes. É confiar em Deus, Deus sabe o que faz, tem hora certa para tudo, né? Deus sabe o que faz. Bom, eu agora, então,
chamo aí a Regina, lá da FIDES, da Federação Espírita da Itália, para falar um pouquinho do trabalho. E eu vou rapidamente, Regina, também mostrar aqui o site, rapidamente, da Kardecpédia em italiano. Né? Então, escolhendo aqui o italiano. Nós estamos aqui com as 5 obras em italiano, o site, que contém exatamente a mesma estrutura do português, com o menu, com os diversos itens correspondentes, para aqueles que querem estudar, o mesmo que eu estou mostrando aqui no site, como eu mostrei, vale também para o aplicativo. Então, agora, com isso, Regina, com você. Está sem áudio. Ligar o microfone aí. Muito obrigada, Cosme, pela oportunidade. Agradeço também os relatos de Maria e de Jussara, porque sempre nos fazem retornar no tempo e ter muitas lembranças, né? E a gente vai fazendo conexões. E na verdade, Cosme, quando nós nos conhecemos há alguns anos atrás, ocasião da tua viagem na Itália, eu naturalmente não poderia imaginar o desfecho, né, da primeira vez que você esteve aqui, que chegou hoje. E você sabe melhor do que ninguém da nossa luta, do nosso trabalho. Tivemos a oportunidade de conversarmos, inclusive, junto com Lilian, né, de todos os anos e os percursos da nossa pequena federativa. Mas eu acho, mas não sou eu que acho que todo mundo acha, que naturalmente atrás dessa regia toda tem diretamente o codificador. Porque quando eu vejo hoje em dia a potência e prepotência, às vezes, inclusive, da tecnologia, eu não posso não pensar no Kardec, lembrando o que foi escrito em obras póstumas, quando fala da divulgação da doutrina espírita, das viagens e dos meios, e ele usava, naquela época, de tudo. Naturalmente, a Revista Espírita nasceu por isso, né? Para poder chegar em todos os lugares onde as pessoas não chegassem. E das viagens que ele fazia. Então, quer dizer, Kardec foi, na verdade, o precursor de tudo isso, porque ele já estava lá na frente, né? Na divulgação. Então, e depois, naturalmente, Emmanuel, quando fala que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação, então vem reforçar ainda mais este conceito. E eu acho tudo isso realmente muito lindo, muito maravilhoso, olharmos como se a gente estivesse assim, olhando um desenho divino, olhando lá para trás e vendo como as coisas foram se formando, foram acontecendo. Eu realmente tenho só que agradecer a Deus. Eu não posso dizer outra coisa além disso, pela oportunidade de me encontrar na Itália. Se for pensar de onde eu saí, do Brasil, da minha cidadezinha do interior, lá de São Paulo, e vindo para a Itália por outras motivações que nada poderiam deixar pressupor a questão de hoje do Espiritismo, e as pessoas que a gente vai conhecendo, e o que eu acho ainda mais lindo em tudo isso é como se fosse uma família que vai se encontrando. Eu não quero parecer doida, né? Que eu falo, nossa, que ela está sonhando, né? Eu falo assim, desculpa se eu estou sonhando, mas eu estou tendo um sonho muito lindo, então, que eu compartilho com vocês. Então, essa questão da família que a gente vai encontrando, a família espírita, as pessoas que a gente vai conhecendo e vai dividindo e compartilhando. Então, quando eu converso com as minhas amigas, tipo Jussara, tipo de noite, de madrugada, num lugar, no outro, por causa do fuso horário, né? Porque Nova York é um horário, e Milano é um outro, tal. Com Maria é mais fácil, né, porque é o mesmo fuso horário. Então, às vezes eu falo assim, se as pessoas imaginassem isso, acharia que nós somos doidos, porque a gente tem um chefe que a gente não vê, porque ele é transparente, é invisível. Mas todo dia a gente levanta, fiéis como soldadinhos, e vamos trabalhar. E o trabalho vai chegando, e a gente vai se envolvendo, vai se entusiasmando, e quando a gente vê as coisas vão acontecendo. Então, por isso que quando chega um dia como hoje, eu falo assim, meu Deus, era aqui que a gente ia chegar, eu não tinha noção lá atrás, né, onde nós iríamos chegar hoje. Então, falar do movimento espírita na Itália, naturalmente é uma alegria, mas eu também não quero levar muito adiante, porque é uma história muito parecida com outros países também, e ao mesmo tempo também inédito na sua peculiaridade, né, para o que era a Itália, porque todo mundo imagina, uau, a terra do catolicismo, né? Mas e quando eu cheguei aqui, eu vi aquela multidão de médiuns, eu falei assim, o que é isso? Para, que eu quero entender o que está acontecendo. Então,
o percurso de cada um é o percurso de cada um. Eu saí do Brasil catolicíssima, feliz, e cheguei aqui na Itália, estou na terra do catolicismo, eu vou procurar uma igreja. E quando eu chegava nas igrejas, falavam latim, eu não entendia nada. E aquelas missas que eu não entendia nada, meu Deus, o que é isso? Cadê o que eu conheci? E aí, quando, de repente, do nada, abriu-se, como se diz, o vaso de Pandora na minha vida, e eu comecei a escutar as vozes, e me internaram no hospital psiquiátrico, eu falei assim, o que está acontecendo, né? São coisas que vão mudando a nossa vida, vai mexendo com a gente. E quando eu saí do hospital e eu fui procurar um padre, porque eu queria achar um padre, e o padre me fala, minha filha, o teu trabalho é para o Cristo, mas não é na igreja. O teu caminho é outro. Vai procurar o teu caminho com os espíritos. Eu falei assim, o quê? Eu estou escutando um padre franciscano me dizendo que o meu caminho é com os espíritos? Calma, para. Vou lá para o Brasil, porque de espíritos é no Brasil. Então, quer dizer, eu tive que voltar para o Brasil para conhecer o espiritismo, voltar para a Itália, e quando eu cheguei, voltei com toda entusiasmada, eu falei assim, eu tenho que encontrar espiritismo aqui, onde eu vou, o que é que tem? E eu comecei a conhecer congressos de mães que perderam filhos. Isso é uma coisa assim que realmente assinalou a minha vida e o meu percurso, e que eu vou levando também para outras pessoas que eu vou conhecendo. Porque eu estou vendo que os espíritos não param, eles vão dando volta, vão indo, encontrando caminhos, estradas, vão muito além da gente. Então, nesses congressos espíritas que eu venho participando desde os anos 90, quer dizer, eu chamo espíritas, mas eles falam que eles não são. Hoje sim, naquela época não. Então, era assim, você via uma sala de congressos de 400, 500 pais que perderam filhos, e médiuns que consolavam esses pais, e quando terminavam esses congressos, era feita a missa. Então, a mesa das palestrantes se transformava no altar, na mesa, aí vinham lá com a comunhão e tudo. E há uma foto que eu fiz em 97, que foi publicada na Revista Internacional do Espiritismo, que eu acho assim fantástica, com o padre François Brun, que é esse padre fantástico francês, espírita totalmente, ele ia em todos os congressos, ele participava das reuniões mediúnicas, etc. Então tem padre François Brun, com outros padres italianos, na mesa, celebrando a missa, e chega no momento da comunhão, eles pegam a taça, né, o cálice da comunhão, e dão para as médiuns. Então são as mulheres, essas médiuns, que vão dar comunhão para o público. Eu, quando eu vi essas coisas, eu falei, gente, onde eu vim parar? O que é isso? Então, quer dizer, eu não posso falar que seja um sincretismo, mas essa alma viva, espírita, nunca desfaleceu, apesar de tudo. Porque, estudando a história do espiritismo na Itália, tiveram altos e baixos, mas assim como na Alemanha, tiveram vários grupos espíritas, vários grupos mediúnicos, revistas espíritas, e nessa história toda, e foi tudo criado, formado, constituído pelos italianos. Apesar de perseguição, do que aconteceu, não importa. Eles não largaram mão disso, eles se esconderam, mas depois eles saíram de novo da toca e começaram a sair nos anos 70, com a fundação de um dos primeiros grupos da nossa época, institucionalizados na cidade de Milano, que chama Grupo Vita Nova. E eu vou agradecer sempre esse grupo, porque eu fui lá, porque uma pessoa quis me levar, porque eu sou jornalista de profissão, vamos lá fazer uma entrevista com um brasileiro. Eu falei assim, mas eu vou lá, eu não conheço esse brasileiro. E assim, essa pessoa insistindo, você tem que conhecer essa pessoa, você vai comigo nessa palestra. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer o quê? Chego lá e eu falo, mas que palestra é essa? Que criatura é essa? Faz uma palestra de reencarnação, o que é isso? Quem que é esse orador? Me fala, é um brasileiro, se chama Divaldo Pereira Franco. Eu falei assim, sinto muito, eu não conheço, não sei quem é. E aí essa pessoa falou assim, mas ele é meu amigo de muitos anos, eu vou te apresentar. E me apresentou Divaldo, me apresentou um amigo dele português que estava com ele, e o amigo dele falou assim, mas por que você não escreve, já que você é jornalista, a biografia de Divaldo em italiano? Eu falei, mas para quê? Vai interessar para quem? Na época, nos anos 90, eu falando isso, eles me falaram, mas ele vem na Itália desde os anos 70, você nunca ouviu falar? Eu falei assim, não. Então, quer dizer, as coisas foram acontecendo, foram costurando, se foram realizando, né? Então, quer dizer, começou com este grupo de italianos que tiveram essa intenção de aprofundar no espiritismo, que foram para o Brasil conhecer o espiritismo, trouxeram vários livros do Brasil, livros autografados, inclusive por doutora Hernani e por tantos outros,
para chegar nos dias atuais. Nós não somos nada, porque nós chegamos depois, pegamos o bonde andando, tentamos fazer alguma coisa, compreender, etc, etc. O grupo de outrora, esse grupo Vita Nova, isso para mim vai ficar assim como uma sinalação de tudo isso. Hoje em dia esse grupo praticamente está encerrando as atividades, tem uma sede muito menor. Eles recentemente doaram parte da biblioteca deles para nós, e todos os livros espíritas brasileiros que eles trouxeram, eles mesmos, quando foram para o Brasil nos anos 70, trouxeram, então doaram para nós esses livros, doaram alguns livros que eles tinham, os livros espíritas, as revistas, porque eles tiveram uma das primeiras revistas espíritas na Itália, eles doaram para nós toda a coleção de revistas deles, e visitando e participando dos congressos de mães que perderam filhos, eu fui conhecer a jornalista italiana Paola Giovetti, que hoje em dia é a presidente da biblioteca Bosano de Boni, que é a segunda maior biblioteca do paranormal da Europa, e lá eles têm uma quantidade de livros assim impressionantes, que conta não só a história do espiritismo, mas vai além de tudo o que aconteceu na Itália. Então tem muita história, e você mesmo, Cosme, é testemunha quando você foi na casa da nossa querida Alexandra em Roma, e ver aqueles livros que ela tem lá, obras originais, né, as primeiras edições das obras de Kardec. Então eu acho que o momento de hoje é tão maravilhoso, tão generoso para conosco, porque por mais que nós podemos dizer que estamos lutando, nós ainda não fizemos nada em comparação a essas pessoas que vieram, que foram os precursores, e que eles lutaram. Eu apresentei recentemente numa live a biblioteca da médium italiana Eusapia Palladino, que não foi feito com esta médium para tentar desacreditar, e ela falou assim, não, os espíritos existem, tudo, né? E eles estão aqui, estão falando isso. Então, essa mulher, ela rodou a Europa inteira, ela foi para a Rússia, ela foi para a Inglaterra, e ela foi parar, por fim, até nos Estados Unidos, quer dizer, para onde ela pôde, levando essa realidade, viajando de navio, ela levou 20 dias ou mais de navio, acho que foi até quase um mês para chegar da Itália, para chegar até nos Estados Unidos, para falar da mediunidade, essas coisas todas. Então, quer dizer, eu acho que, sim, nós podemos hoje, alguém pode até dizer, vocês estão de parabéns, mas se nós estamos, entre aspas, de parabéns, é por causa do suporte de quem começou antes de nós, e são a esses que realmente, esses precursores, que eu levo toda a minha gratidão pelo trabalho enorme que eles fizeram. Isso sim foram ser não só pioneiros, mas foram os nossos, digamos assim, quase aqueles que não foram para as arenas de Roma, né, não foram para o Colosseu, mas digamos assim, mas quase, para alguns deles foi quase, porque eles realmente sofreram muito, e muitas retaliações e provas incríveis, né? Então, hoje nós estamos, assim, no meio do caminho, digamos assim, vai vir muito mais lá para frente, estamos num período, numa época que todo mundo já sabe, não é nenhuma novidade que eu diga, de transição, e essa transição eu acho que está sendo, assim, uma bênção para a doutrina espírita. E nesse sentido, nós agradecemos muito o SEI, e aqui na pessoa de Jussara, porque tem feito a diferença, literalmente, desse período de transição e de divulgação da doutrina espírita. É como se a gente tivesse esquentado os motores por anos, e vamos indo, e agora nós começamos a caminhar. E isso para a gente está parecendo até um sonho. E a caminhar, e a dialogar, e estar em contato também com pessoas de várias partes do mundo. Por isso que eu gosto de usar essa bandeira atrás de mim aqui, né, esse mapa mundo, assim, porque é como se o espiritismo não tem limites, né, não tem fronteiras, e nós estamos chegando em tantos lugares, em tantos idiomas, em tantas línguas. Então, parabéns, gratidão imensa, Cosme, gratidão imensa, Lilian, a toda a equipe, mas com todo o meu coração mesmo, e gratidão a nome de todos os nossos grupos e amigos aqui da Itália, porque eles estão festejando, desde que nós mandamos o primeiro post falando, porque eu não falei nada, né, lógico, eu sou daqui, eu espero que as coisas aconteçam, porque falar antes não serve para nada, mas quando nós começamos a mandar os posts de divulgação, o pessoal não acreditou, foi uma alegria única. Hoje eu cheguei numa sala de estudo,
estudo online, naturalmente, que nós fazemos aqui, desde o ano passado. Então, cheguei numa sala de estudos, ele falou, nós estamos estudando o Evangelho. Eu falei, que bom. E aí eles compartilharam a tela do Zoom e já estava na Kardecpedia. Eu falei, como? Eu nem entrei ainda para ver, vocês já estão no Kardecpedia estudando? Todos felizes, já estavam ali. Então, é uma oportunidade única. Deus é bom, Jesus é ótimo, Kardec não se fala, quer dizer, estamos realmente, e temos só que fazer festas e brindar com tudo isso. Por isso, a nossa gratidão a todos. Agradeço sim o Movimento Espírita Italiano, agradeço sim a todos os espíritos, hoje espíritos desencarnados que trabalharam, que trouxeram essa doutrina para essa terra e contribuíram muitíssimo para que nós aqui hoje estivéssemos fazendo o pouco que a gente consegue fazer, e gratidão por todos os amigos que estão trabalhando aonde quer que estejam neste momento, e uma gratidão, volto a dizer a ti, Cosme, por ter tido essa luz que iluminou e você acolheu essa luz, porque é outra coisa. A luz pode chegar em tantos lugares, mas se você não acolhe, não acontece nada. Mas vocês acolheram de coração, corpo e alma, e foram atrás, estão lutando, estão batalhando, e a gente está junto nessa. Vamos nessa, e para o italiano, antes que eu me esqueça, a Nazareno não podia ser mais do que importante nisso, né? Então, nossa gratidão também da minha parte, a doutora Dorival Surtino e a todo o grupo e a equipe da Nazareno, que contribuíram para a tradução de tantos livros para a língua italiana. Nós não podemos falar e reclamar de nada. Nós temos uma quantidade, graças a Deus, muito grande de livros traduzidos já para o italiano, e se Deus quiser, vamos continuar. Que assim seja. Um grande abraço para todos. Muito obrigado, Regina, pelo carinho aí, e eu estive aí, como você falou, há anos atrás, percorrendo junto com você aí o movimento espírita italiano, fizemos uma série de palestras em vários grupos italianos, em várias cidades, e eu não sei se lhe contei, mas a Kardecpedia nasceu aí. Como? Quando estávamos percorrendo esses grupos, eu estava na Itália, nós, então, numa noite, orando, porque a gente estava pensando no que fazer, no que poder contribuir para o movimento espírita mundial, nos veio a inspiração da Kardecpedia. E numa noite, aí na Itália, na casa que eu estava hospedado, a casa de minha sogra, junto com a Lília, nós discutíamos isso e nos veio a inspiração, inclusive, do nome Kardecpedia. E a gente foi de madrugada comprando o endereço kardecpedia.com, kardecpedia.net, kardecpedia.com. Que alegria. Então, nasceu aí a inspiração nessa jornada que fizemos aí pela Itália, e a partir daí, então, compramos o endereço e falamos, agora nós temos que correr atrás de dinheiro para fazer, porque se demos um jeito, amigos contribuíram, nós contribuímos, várias pessoas continuam contribuindo, amigos que doam, que ajudam, e nós conseguimos. Quer dizer, nasceu primeiro o nome. Nós já tínhamos o trabalho de relacionamentos há muito tempo, em que a gente relacionava as obras, mas nasceu aí, então, o projeto da Kardecpedia. E quando que emocionante, que coisa linda. Então, é bom lembrar isso, foi uma jornada muito inspiradora e acompanhamos, como você disse, o seu trabalho aí, o trabalho dos grupos espíritas da Itália, vocês estão de parabéns. E parabéns por lembrar dos pioneiros. Você, aí a Maria, a Jussara, lembraram dos pioneiros. Para a gente agora está fácil, porque quem entrou aí com a foice, para poder desbravar a mata selvagem, foram os pioneiros lá no século XIX. Agora está fácil para a gente. É só um pouco de boa vontade, ainda mais com a tecnologia. A gente basta ter boa vontade, amor à doutrina, que juntos, aí todo mundo se unindo, a gente vai conseguir continuar levando o espiritismo para o mundo. Parabéns a todos vocês aí na Itália. E gratidão, se me permite, Cosme, a todos que estão conectados conosco, porque eu estou lendo as mensagens, os comentários, gratidão imensa também pela participação do público que está conectado, que está seguindo, dando a própria opinião. Gratidão imensa, porque é um incentivo para nós também esse, para irmos adiante, né? Para não pararmos no meio do caminho. Não vamos parar não, mas o incentivo é bom e a gente gosta. Sim. Por isso que eu comecei falando da gratidão, que Kardec lembra quão importante é a gratidão, porque a gratidão nos une e nos estimula ao mesmo tempo a continuarmos trabalhando. Obrigado, viu, Regina? Eu que agradeço. Eu agora, então, quero chamar aí o nosso companheiro, Emanuel Dutra, que a gente acabou conhecendo
pela internet, inicialmente, quando a gente descobriu que tinha uma editora lançando um livro em chinês. Eu falei, Lília, acha um jeito de eu fazer uma live não, um bate-papo virtual, uma videoconferência com a pessoa responsável. Imediatamente, quando a Lília contactou, ele fez o contato, marcamos esse papo, e ele lembrou que ele já havia colaborado com a Kardecpédia, mandando outros livros, e é claro, são tantas pessoas que colaboram, eu fui recuperar lá o e-mail em que ele mandou um livro para que a gente colocasse também na Kardecpédia, e aí nasceu esse carinho, esse respeito, essa amizade aí, pelo trabalho tão sério que a editora Luco nos faz. Então, eu antes de passar para você, Emanuel, eu vou simplesmente compartilhar aqui também a página do site da Kardecpédia em chinês para... vamos lá. Então, nós temos o chinês tradicional, aí estão as obras, as duas, chinês simplificado e chinês tradicional, nós temos aí os dois sites, né, nos dois idiomas, em chinês, todos com as mesmas funcionalidades, as 3 obras, o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Livro dos Médiuns, e todas as funcionalidades correspondentes à Kardecpédia, ok? Então, eu quero dizer que, para mim, foi uma grande experiência ter que botar os livros em chinês na Kardecpédia. Você imagina, aprendi até os números e como é que numera em chinês, né? E graças aos tradutores, aí ao Google Tradutor, me ajudou bastante a não colocar no lugar errado, né? Eu tinha que saber exatamente onde colocar cada pedacinho da obra no lugar certo. Mas acho que deu certo, depois que você olhar, você vai dizer os erros que cometi, a gente vai corrigindo, a Kardecpédia é uma plataforma livre, a gente pode ir corrigindo os erros ao longo do tempo. Então, com você, Emanuel, uma honra, uma alegria recebê-lo aqui como convidado. Muito obrigado, Cosme. Queria agradecer também Regina, Maria e Jussara pelos depoimentos aí, que realmente são tocantes. E acho que o meu relacionamento com a China começou há 25 anos atrás, quando eu fui à China a primeira vez, na verdade, a trabalho. Eu passei mais de 6 meses na Ásia nessa ocasião, fiquei a maior parte do tempo na China mesmo. Nessa época, Hong Kong ainda era um protetorado britânico, Macau ainda era um protetorado português, e já ficava muito claro para mim nessa ocasião, quando eu fui lá, esse processo de desenvolvimento incrível que a gente vê na China, na Ásia de um modo geral, mas certamente na China, né? E depois de alguns anos eu comecei a estudar chinês, já são quase 20 anos que eu comecei a estudar chinês, e depois de alguns anos estudando chinês, eu comecei a me perguntar, eu fui até procurar, me dei conta que não existia nenhuma tradução das obras de Kardec, ou de qualquer obra espírita, né, na verdade, para o idioma chinês, que, no final das contas, é 20% da população mundial, né? A China tem 1/5 da população do mundo. E não apenas isso, mas a própria tradição religiosa e filosófica que tem na China, multimilenar, o confucionismo, o budismo, o taoísmo, são tradições reencarnacionistas, né? Então, é uma coisa que fazia muito sentido, seria trazer o espiritismo com a sua ideia de reencarnação para a China, né? É uma combinação que faz todo sentido, inclusive dentro da tradição chinesa você tem várias características que são muito interessantes para nós espíritas. Por exemplo, eles têm na mitologia deles uma deusa chamada Manpo, a velha senhora Meng, né, Manpo, que é responsável por dar uma sopa do esquecimento antes do espírito reencarnar. Então, inclusive, na China se diz daquelas crianças que já têm as lembranças das vidas pretéritas, eles dizem que essas crianças não tomaram
o caldo de mancó na hora de reencarnar, né? Então, tem umas coisas assim bem interessantes que faz todo sentido. E dentro dos templos taoístas, você tem muita manifestação mediúnica e tudo, né? O culto dos antepassados, você vê o testemunho dos antepassados que vêm e se manifestam para os seus familiares nesses ambientes taoístas. Né? Então, fazia todo sentido levar essas obras de Allan Kardec para o chinês. Então, depois de alguns anos, eu comecei a trabalhar procurando parceiros que pudessem ajudar nesse processo da tradução. Então, nós temos um time de 3 pessoas, né, além de mim. Tem o Wallace, que mora em Chongqing, e tem também a Nicole, que mora em Taipei, né? Como você mesmo falou, né, nós temos 2 versões de chinês, uma chinês simplificado para a China continental e o chinês tradicional para Taiwan, né? Então, nós trabalhamos nesse time. O Wallace, que mora em Chongqing, inclusive, Chongqing é a cidade onde tem um time de futebol chamado Chongqing Lifan. E nesse time, inclusive, joga nada mais, nada menos do que o brasileiro Allan Kardec, que está lá jogando no Lifan Chongqing desde 2014. Como a nossa primeira tradução em chinês só foi lançada no final de 2018, eu gosto de dizer que Allan Kardec chegou na China primeiro através do futebol. Mas, então, o Allan Kardec, jogador, mora em Chongqing, onde está o time, e também é onde mora o nosso amigo Wallace, né? E a tradução para o chinês é uma questão muito complexa, né? Que são línguas de ramos linguísticos completamente distintos, então há muitas escolhas que a gente precisa fazer no processo, né? Então, e é uma língua complexa, porque a gente sabe, por exemplo, espanhol, né? Se a gente vai em Barcelona e o catalão vai dizer que a gente fala castelhano, não fala espanhol, então até uma certa conotação até política, né? Então, o chinês leva isso ao extremo. Há 5 maneiras diferentes da gente se referir à língua chinesa, né? Cada uma delas tendo uma conotação linguística e até mesmo política um pouquinho diferente. Então, essas dificuldades representaram, inicialmente, digamos assim, a primeira etapa foi definir uma série de questões básicas, por exemplo, como traduzir a palavra Deus em chinês, né? Se a gente procurar as Bíblias elas vêm em 3 versões no que toca à tradução da palavra Deus, e cada uma delas tem uma certa conotação, né? As Bíblias católicas traduzem como Tianzhu, que seria o Senhor dos Céus. Algumas Bíblias protestantes traduzem como Shan, que seria o Grande Espírito, e outras Bíblias traduzem como Shanti, que é a palavra que nós escolhemos, que faz referência ao conceito do Deus onipotente, que já historicamente existe na China há muitos anos, milênios, né? E a escolha, por exemplo, das Bíblias de não traduzir Deus como Shanti, mas sim como outros nomes, é até um pouco desrespeitoso com a cultura chinesa. Seria como se a gente fosse traduzir o Novo Testamento em hebraico e não usar Elohim para traduzir Deus, ou como se a gente fosse, numa Bíblia traduzida para o árabe, não usar Alá, porque a gente se arroga o direito de dizer que o Deus único que os muçulmanos adoram não é o mesmo Deus onipotente nosso, cristão. Então, são essas escolhas específicas que a gente tem que fazer. A gente passou 1 mês para traduzir o vocabulário básico, além da questão de Deus, obviamente, até mesmo como definir espiritismo, qual a palavra a gente vai usar para traduzir espírito, como traduzir perispírito em chinês, né? Então, são todas questões que demoraram muito tempo. A gente demorou 2 semanas só para bater o martelo na tradução da palavra espiritismo, né? E a gente já foi buscar a palavra que existe dentro das obras clássicas do chinês, né? Que é esse caractere aqui, esses 2 caracteres aqui,
Linxin, né? Que significa espírito na tradição clássica. Se a gente procurar no dicionário hoje, a primeira palavra que vem para traduzir Linxin, que vem para traduzir espírito, vem a palavra Jinshan, que significa mais psique, no sentido moderno da psicologia moderna, né? Ainda que psique signifique alma, em grego originalmente, mas hoje em dia ela está dissociada da existência, digamos, de uma alma que sobrevive, etc., né? E, por coincidência, esse mesmo primeiro caractere aqui é o caractere que os japoneses usam também para traduzir espírito, né? Que é rei, né? Então, nós fazemos a tradução nessa parceria, nós três, nós fazemos a primeira versão em simplificado, eu faço a versão em tradicional e trabalho junto com a Nicole, e a gente faz alguma modificação para alguns termos que em chinês tradicional possa ficar melhor de outra forma. Então, nós somos obrigados a lançar sempre duas versões. Se vocês repararem aqui, ó, tá aqui. O primeiro e o último caractere, eles são diferentes, né? Esse livro aqui é o chinês simplificado e o de trás é o chinês tradicional. Então, vocês veem que tem uma série de modificações que a gente é obrigado a fazer e lança as obras, quando elas são traduzidas, tenta lançar, tanto quanto possível, já as duas versões simultaneamente, né? Outra característica específica do chinês é que a gente já vê isso nas nossas línguas nativas, no português, existe uma certa formalidade maior quando a gente escreve, né? A língua escrita tende a ser um pouco formal. O chinês leva isso a um grau muito maior, né? Inclusive, até 100 anos atrás, eles escreviam no chamado chinês clássico, que seria o equivalente a gente escrever as nossas obras em latim, né? Não é mais assim, mas ainda assim existe uma certa regra implícita de você ser obrigado a usar expressões mais formais. Por exemplo, esse caractere aqui, que significa de, né? Esses dois primeiros caracteres significam espíritos de livro, né? Então, esse caractere aqui só é usado na linguagem escrita, ele nunca é usado na linguagem formal. Então, tem certas particularidades e também a necessidade de você usar muitas alusões literárias, né? Dentro da língua escrita. Então, isso é um processo que é um aprendizado contínuo para mim e é uma honra poder trabalhar com esses dois parceiros, a Nicole em Taipei e o Wallace em Chongqing, e estamos aí, né? Então, a gente começou, o primeiro livro foi lançado em 2018, Livro dos Espíritos, depois nós lançamos o Evangelho, porque foi mais simples de definir, né, a linha mestra de tradução. O Livro dos Médiuns, por ser um livro muito mais técnico, né, e muitos neologismos criados por Kardec, foi mais complicado para a gente traduzir. Então, a gente deixou para ser o terceiro na nossa série. Então, estamos aí nesse processo e é sempre muito bom, é uma honra estar aqui com vocês, participando da divulgação das obras de Allan Kardec, que o mundo muito precisa, né? Muito obrigado, gente. Olha, Manuel, muito obrigado. Eu, quando fiquei sabendo da tradução chinesa, de que tinha uma editora traduzindo para o chinês obras de Kardec, eu fui lá no site da Lucros e procurei artigos aí seus, né, do Emmanuel. Deixa eu conhecer essa pessoa para saber o cuidado, o conhecimento espírita que ele tenha, para que a gente pudesse fazer contato, dada a nossa preocupação em ter uma tradução da melhor qualidade possível. E eu me recordo de ter lido alguns artigos seus que eu fiquei impressionado, artigos seus falando sobre o Livro dos Espíritos, sobre a sua preocupação em qual livro escolher para a tradução, e isso me chamou a atenção, e eu disse para a Lília, nós temos que achar essa pessoa, porque é um estudioso das obras de Kardec, leva o trabalho a sério, e nós temos que dar um jeito de convencê-lo a ser parceiro da Kardecpédia. Mas, graças a Deus,
a Lila te localizou com uma grande velocidade, e você, essa criatura humilde, essa criatura extraordinária que a gente teve a satisfação de fazer contato, já no nosso primeiro bate-papo virtual, eu falei, nossa, a gente se conhece há muito tempo. É um vínculo, assim, um carinho, um afeto, e eu falei, puxa, Deus sabe o que faz. Então, eu que achava, já havia dito na programação que a gente fez do IDEAC, que eu precisaria de alguns milhões para traduzir Allan Kardec para o chinês. Eu já tinha feito uma programação, falei, Deus, você tem que ajudar. Ou eu vou ganhar na loteria, ou vai aparecer alguém, porque eu vou ter que pagar alguém para traduzir para o chinês, porque é exatamente o que Emmanuel disse, é 1/5 da população do mundo. E o Espiritismo é para o mundo, não é só para o Ocidente, é para todo mundo. Mas Deus é muito mais sábio do que a gente imagina. Do mesmo jeito que, com Kardec, na sua dificuldade econômica, ele que diz num artigo da revista o que ele faria se tivesse 1 milhão naquela época da língua, do dinheiro francês, do franco, o que ele faria? Né? E ele diz, Deus não me deu 1 milhão. Mas por quê? Porque os inimigos faziam a divulgação, ele queria gastar 1 milhão na divulgação. E eu pedi, Nosso Senhor achou um caminho mais rápido, não, vamos achar parceiros que gratuitamente estão dispostos a divulgar o Espiritismo, e quando conheci você, foi para mim uma alegria, uma felicidade muito grande. Eu quero parabenizar a editora, a esses seus amigos aí, que estão traduzindo com você, que Deus continue dando forças a vocês, para que vocês continuem nessa empreitada, não parem, há muito ainda que traduzir das obras de Kardec, que vocês tenham a inspiração, a saúde e os recursos, que a gente sabe que isso custa, porque custa tempo, você tem que abrir mão, às vezes, do trabalho profissional, do tempo de vida, de convivência familiar, de vida social. Então, que Deus os abençoe, os Espíritos continuem inspirando a vocês três, para que vocês não desanimem e continuem nessa tarefa. No que depender do IDEAC, nós estamos aqui à disposição para divulgar o trabalho de vocês. Temos certeza que vai ser muito importante levar para os nossos irmãos que falam a língua chinesa, seja tradicional ou simplificado, levar o Espiritismo. A gente sabe da importância do Espiritismo para o mundo, não apenas para o mundo ocidental. Muito obrigado, Emmanuel, de coração, uma alegria, um prazer muito grande ter conhecido você, e estamos aí juntos nesse trabalho de divulgação do Espiritismo. Gente, eu estou com um problema de tempo, nós acabamos marcando há muito tempo uma live às 21h30 com o Orson Carrara, e que vamos falar hoje sobre Allan Kardec na comemoração de mais um aniversário da desencarnação de Kardec. Então, eu não vou poder abrir para questões, pessoas mandaram algumas perguntas, mas é impossível. A gente tem ainda que ir ao toalete, tomar uma água, tenho aí 15 minutos para me preparar para essa live que começa às 21h30. O que eu tenho a dizer a vocês agora é um agradecimento de coração a vocês todos que estão aqui participando desta mesa, Jussara, Regina, Maria, Manuel, meu coração feliz, eu rogo a Kardec, aos bons espíritos, que os ampare, que lhes dê saúde e forças para continuarem fazendo o trabalho tão bonito que vocês fazem de divulgação do Espiritismo. Aos amigos do IDEAC, do nosso grupo de estudo, que participam da nossa Casa Espírita, nós temos mais de 100 de pessoas que participam dos nossos estudos, que estão nos nossos grupos de estudos, que estão vários aqui, participando intensamente dessa live. A minha gratidão, o IDEAC não existiria se não fosse realmente o trabalho desse grupo de pessoas que juntos colaboram, incentivam, ajudam das diversas formas para que o IDEAC possa continuar existindo. Muito obrigado a todos vocês, que Deus os abençoe. E 30 segundos aí, 10 segundos para cada um, para a despedida desse encontro. Obrigado a todos. Regina, Jussara, por favor. Realmente foi muito emocionante ouvir todos os depoimentos, refletir sobre as oportunidades que nos estão sendo dadas, mas, ao mesmo tempo, verificar como nós temos tantos companheiros, tantas pessoas dedicadas,
e com a conscientização da necessidade desse trabalho. A alegria muito grande estar com você, Cosme, com as queridas Regina, com a minha querida Maria, com você, Manuel, que a gente ainda teve pouco contato, mas muito lindo todo esse trabalho que você está fazendo. A querida Lilian, que está aí por trás dos bastidores, e a todos que têm labutado por esse trabalho da IDEAC, que nós continuemos sempre sendo inspirados pelo nosso querido Kardec, pelo nosso Mestre Jesus. Uma boa noite para todos. Vamos lá, Regina, rapidamente, sua despedida final. Está sem som? Micrófono. Rapidamente, a nossa despedida vai ser em italiano, com um grande arrivederci. E quando quiserem notícias da Itália, sobre da gente, só vai lá no Facebook, escreve, tá lá a página da Fides, e a gente vai se comunicando. A todos. Muito obrigada. Maria, suas palavras finais, por favor. Então, gente, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada, Cosme. Então, quem tiver alguma pergunta a fazer, é só entrar dentro do DSFAL, quer dizer, da União Espírita, e escrever algo para nós que nós podemos responder. Então, vou dar o meu tchau também para as pessoas no Piauí. Eu sou do Piauí, sou filha do Piauí, moro aqui há 36 anos na Alemanha. Então, dou um grande abraço para todos os piauienses e todos os brasileiros, todas as pessoas. E o meu muito obrigada para todo mundo que colaborou, fizeram e participaram desse grande evento por trás e desse grande compêndio que é a Kardecpédia. Nosso muito obrigado. Emanuel, suas palavras finais, por favor. Eu queria agradecer novamente, então, a oportunidade. É importante que nós estejamos reunidos em torno da divulgação da obra de Allan Kardec, que os nossos espíritos somos, né, muito necessitados dessa luz ainda. Então, que nós possamos continuar sendo instrumentos dessa divulgação tão importante. Muito obrigado a todos, boa noite, bom dia para quem está lá do outro lado do planeta. Boa noite, boa madrugada para nós aqui. Sim, 2h da manhã, Maria, pois é. 16. Tá bom, gente, olha, muito obrigado a vocês novamente, obrigado a todos os internautas de todas as partes do mundo que estão nos assistindo, que Deus os abençoe, e acima de tudo, obrigado, Espírito de Verdade, obrigado, Jesus, obrigado, Allan Kardec, Jorge Bombonato, também um dos conselheiros do IDEAC. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, gente, coisa e mais linda. Daqui a pouco, quem estiver na live conosco. Fiquem com Deus, um grande abraço. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Beijo. Tchau. O novo aplicativo Kardecpedia já está disponível nas lojas Google e App Store. Moderno, intuitivo e com novo layout, o aplicativo Kardecpedia traz conteúdo em mais 4 idiomas: alemão, italiano, chinês tradicional e chinês simplificado. Novo aplicativo Kardecpedia. Baixe agora mesmo e bons estudos.